Às vezes eu fico pensando quais são os desenhos que vão chamar mais atenção no meu canal ou nas minhas redes sociais. E aí eu pego e reproduzo um baita desenho todo cheio de detalhes e tudo, cheio de textura de pele, tecido, fundo desfocado, toda aquela parada que a galera se impressiona e às vezes nem tem tanta repercussão assim. A gente vê que o pessoal olha, curte e tal, mas poucas pessoas comentam e tudo mais. E de repente você faz um desenho que é feito em algumas horas, rapidinho, e tem uma grande relevância, uma grande audiência, um grande alcance nas redes sociais. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, quais foram alguns desenhos, ou melhor, 2 desenhos precisamente, que eu fiz e que trouxe assim um impacto muito grande. Muita gente comentou, muita gente se envolveu com aquela postagem, e aí eu tirei uma lição disso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então fica com a gente aí. Às vezes a gente fica com dúvida de que desenho a gente pode fazer para chamar mais atenção. E aí eu percebo que tem uma galera que começa a desenhar super-heróis, Marvel, cenas de filme, personagens que estão em evidência naquele momento. E aí vai acontecendo aquela avalanche de gente desenhando a mesma coisa. E eu não gosto muito disso. Eu quando vejo esses desenhos eu falo, pô, eu não vou desenhar a mesma coisa que tá todo mundo desenhando, né? E aí nessa eu começo a procurar alguma coisa que eu possa desenhar e que possa impressionar. E muitas vezes eu vou atrás logo de imagens toda cheia de detalhes, toda cheia de texturas, enfim, coisas que impressionam e que causam um impacto. E aí levo dias, às vezes até meses para fazer e de repente o pessoal olha e nem comenta ou comenta alguma coisa, tudo, e você fala, caramba, depois de todo esse trabalho o pessoal nem percebeu nada. E aí aconteceu uma experiência interessante comigo, uma vez que eu fui dar um workshop na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Eu fui lá dar um workshop e sempre que eu vou dar esse tipo de curso de um dia só, que a galera reúne para assistir, eu desenhando e tudo mais, eu procuro fazer um desenho fácil, né, entre aspas, um desenho que eu consiga fazer no espaço aí de mais ou menos 4 horas, 5 horas de trabalho. Nesse episódio aí em Jundiaí, eu escolhi uma imagem de uma menininha, tal, com uma... Não, eu ia falar que tinha uma lágrima escorrendo, mas não, a lágrima eu fiz depois. Escolhi a imagem, calculei que demoraria uma média de 4 horas para fazer aquele trabalho e fui. Aí o que aconteceu? Fiz esse desenho aqui, ó. Esse desenho e... O que aconteceu em 4 horas? Ó, só lembrando que essa lágrima que eu pus aqui no olhinho dela não tinha na referência, tá? Isso aqui foi algo que eu inventei lá na hora, porque a galera pediu, né? Eu já tinha acabado o desenho praticamente, o pessoal falou, pô, como é que você faz um efeito de água, tal, se tivesse uma lágrima aí no rosto dela? Aí peguei e fiz ali rapidinho, o pessoal tudo se impressionou e eu achei engraçado, porque é uma coisa assim tão rápida de se fazer e que causa tanta admiração, tanto impacto, assim, a hora que vê, nossa, olha como é que o cara fez isso aí e tal. E peguei e postei esse desenho. Isso na época ainda acho que nem tinha Instagram, isso aqui foi em 2014, talvez já até tinha, mas eu não tinha o Instagram, usava muito o Facebook na época, e eu lembro que foi o trabalho que mais bombou no meu Facebook. Tipo assim, teve, sei lá, 15 mil curtidas na época, mas isso em 2014. E eu falei, caramba, um desenho que eu fiz em 4 horas teve um alcance tão grande, páginas de desenho publicaram, enfim, grupos de desenhistas publicaram, e isso trouxe muita gente a conhecer o meu trabalho simplesmente por causa desse desenho. E eu peguei e aprendi uma coisa com isso. Eu falei, pô, não é exatamente a imagem que impressiona, mas é a mensagem que ela transmite. Então, se eu me concentrar na ideia ou na mensagem que aquela imagem transmite ou quer transmitir, eu vou alcançar muito mais pessoas e vai gerar nas pessoas um sentimento de admiração muito maior do que eu pegar e desenhar um trabalho todo técnico, cheio de texturas e tudo mais, que impressiona pela técnica, porém não comove as pessoas que veem. E aí, pensando nisso, no final do ano de 2018, eu tive uma ideia. Eu gosto disso, desse lance de você ter a ideia. De repente você está pensando assim, o que desenhar, você está procurando um monte de imagens e tudo, pensando aonde você vai chegar com aquelas imagens e tudo mais. De repente, do nada, você tem uma ideia. Do nada não, né? Porque uma ideia ela já é um conjunto de toda uma história. De repente veio uma ideia assim, pô, e se eu fizer um autorretrato meu, né? Porque tantos artistas fazem autorretrato, tantos artistas, inclusive, quando a gente pega algum artista aí que já partiu, né? Já foi dessa para melhor,
Sempre tem um retrato que ele fez dele. E pensando nisso, eu falei, pô, vou fazer um desenho meu. Só que eu falei, pô, mas para isso eu preciso tirar uma foto legal, eu preciso escolher uma cena e tudo mais. E aí comecei a procurar no meu computador, porém não achei nada. E aí veio uma outra ideia. E que tal eu desenhar de quando eu era criança? Mas uma cena que para mim tenha algum significado. Foi onde eu escolhi uma imagem de quando eu tinha 1 aninho e fiz esse desenho aqui. Eu comecei ele no dia 31 de dezembro de 2018, 11 horas da noite. Desenhei até mais ou menos 3 horas da manhã, parei, fui dormir, acordei às 8, continuei, meio-dia eu tinha terminado o desenho. Perdão, eu não comecei dia 31, comecei dia 30. E aí no dia 31 eu terminei, aproximadamente perto da hora do almoço, e fiz o post no fim da tarde, o último dia do ano, o último desenho do ano, e adivinha? Cara, bombou, muita gente comentando, muita gente falando, muita gente elogiando, muita gente comentando sobre a história que eu escrevi desse desenho. E aí eu quero ler exatamente o que eu escrevi no dia em que eu fiz esse post para você entender que uma mensagem, uma ideia associada a uma imagem, a um desenho escolhido a dedo ou de repente fruto de uma ideia pode causar um impacto muito maior do que você desenhar um super-herói. Eu vou ler para você o que eu escrevi nesse post. Antes de ler a mensagem, olha só, o envolvimento com essa postagem teve 12.200 curtidas, 617 comentários, 225 pessoas salvaram essa imagem para elas e 143 pessoas enviaram por mensagem. 90 mil pessoas viram essa postagem. E aí eu escrevi assim, ó, último desenho deste ano, de 2018. Eu, com 1 aninho, quero dividir com você memórias que marcaram minha vida até aqui. Na imagem, estou batendo palmas, gesto comum para essa idade de criança, né? Mesmo sem ter uma mão, eu não sabia o que era sentir vergonha. E isso é lindo, né? Quando a gente não sabe o que é sentir vergonha. Logo nós vamos nos percebendo e começando a medir os gestos, começamos a usar máscaras. Para mim, é muito claro alguns episódios da infância que marcaram minha percepção. Minha mãe me vestia a camiseta, pois eu pensava não ser capaz de vestir sozinho. Esse é um dos fatos que marcaram minha infância. E certa vez, aos 4 anos, eu tentei e consegui. Parece bobo, mas para uma criança que se sente incapaz por saber que lhe falta um braço, isso foi sensacional. Quando nos desafiamos e alcançamos resultados, 1000 vozes contrárias se calam dentro de nós e uma só fala com força. Viu só? Você consegue. Depois da camiseta, veio o desafio de desenhar. Talvez se eu tivesse nascido com as 2 mãos, hoje eu não desenharia. Mas, como eu gostava de desafios e me sentia bem, ao desenhar, a arte operou percepções lindas àqueles gestos tão próprios de uma criança. Eu era miúdo, quieto, não gostava de grupos de crianças porque elas me desprezavam e me insultavam. Eu nunca fui de briga, eu era até um pouco covarde. Não cabia na minha mente uma razão para entender o porquê elas me ofendiam. Me colocavam apelidos e me ameaçavam. E aí o desenho era uma fuga. Era a possibilidade de eu criar meus próprios personagens. Nas minhas histórias, ninguém zombava de ninguém. Os fracos tinham poderes e os fortes erravam na sua própria mentira. Essas percepções mudaram o meu mundo. E este ano de 2018, que passou, foi quando eu fiz o desenho, eu meditei muito em tudo que eu sentia quando eu era criança. Quem era o Charles? Covarde que gostava de se autodesafiar e provar a si mesmo que a força não estava no corpo. A força morava onde a busca era insistente, morava na paz que tornava possível a igualdade. Sou grato a Deus, pois me falta uma mão. Hoje, às vezes eu tenho até vergonha de bater palmas, como era quando criança, mas transborda em meu peito a fé para alcançar meus objetivos e estabelecer um legado aos que virão depois de mim. E aí eu desejo um final de ano feliz, tal, um bom ano novo e enfim. Por que eu fiz questão de ler isso? Porque o espírito dessa ideia foi o que me motivou a fazer esse desenho. E aí quando você faz um desenho inspirado por uma ideia,
esse desenho ele alcança o coração das pessoas. E aí não quer dizer técnica, porque foi um desenho que eu fiz até rápido, não tem texturas, não tem as dificuldades que muitas vezes tem em outros desenhos que eu já fiz, mas causa impacto. Então, antes de escolher uma imagem, pense primeiro numa ideia, ou deixe a sua mente aberta para receber novas ideias. E a partir dessa ideia, você vai perceber que o seu foco vai estar em imagens que transmitem uma mensagem. E assim você vai alcançar o coração de muito mais pessoas e muito mais audiência que reconhece a verdade do seu trabalho. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário. E, inclusive, eu quero pedir, você que tem um desenho que marcou a sua vida, marcou a sua carreira como desenhista, ou de repente ele tecnicamente nem é tão bonito, mas tem um significado emocional para você, marcou a sua carreira. Deixa aí um comentário contando a sua história, que a gente vai escolher a melhor história para contá-la num dos próximos vídeos aí e falar sobre esse assunto. Beleza? Um grande abraço e vejo você aí no próximo vídeo. Valeu!